tarde, sejam bem-vindos ao Câmara Rio Notícias, o telejornal que explica as decisões do Legislativo Carioca para você. Eu sou Mariana Rosadas. Eu sou Eliane Benício. Hoje é um dia muito especial para a gente. A Rio TV Câmara, fundada no dia 17 de dezembro, completa 22 anos. E por isso nós preparamos um jornal diferente em comemoração a essa data marcante para a TV pública aqui no Rio de Janeiro. Uma viagem no tempo que reforça o nosso propósito maior, que é aproximar os vereadores dos cariocas. E ao longo desses anos, a nossa missão diária foi traduzir as decisões daqui do Palácio Pedro Ernesto, tornando a política mais clara e próxima de todos. E hoje você vai reviver conosco os momentos que marcaram essa trajetória. Vamos relembrar programas históricos, personalidades inesquecíveis e os fatos mais importantes que mostramos por aqui. Essa conversa com você acontece onde e quando você preferir, na TV aberta, no site ou pelo YouTube também. Mas nem sempre foi assim. A Rio TV Câmara cresceu e se transformou junto com a tecnologia. A nossa história também representa essa evolução. Uma programação que traduz a intensidade do Rio de Janeiro. Ao alcance de todos, 24 horas no ar, na palma da mão. Aos 22 anos, a Rio TV Câmara assume a maturidade na transmissão legislativa. Ágil, transparente e com credibilidade. Um compromisso de democratizar os limites do Palácio Pedro Ernesto. Passamos por avanços tecnológicos, ousamos na linguagem e abraçamos novos desafios. Mas para entender os dias de hoje, precisamos voltar no tempo. Ano de 2003. Era o primeiro passo da emissora do Legislativo Carioca. O sinal não era aberto, chegava na casa dos cariocas, pelo cabo, e a qualidade de imagem seguia os padrões da época e a estratégia de aproximar vereadores e eleitores ainda estava só começando. Agradecer a todos os servidores desta casa. À noite, inclusive, estavam aqui dedicando para que pudéssemos ter sucesso a implantação da TV Câmara. Foi o início das tentativas de fazer uma TV para estabelecer uma nova relação de cumplicidade, até então distante do público. A inclusão chegou. As plataformas digitais aumentaram o alcance. Novos programas começaram a exibir diferentes formatos para explicar melhor a rotina de audiências, debates e sessões plenárias. Transmissão ao vivo de eventos, em um cenário histórico dos acontecimentos políticos e sociais. A Rio TV Câmara passou a limpo as conquistas que estão mudando o Rio de Janeiro. Renovada, vibrante e conectada com os desejos da sociedade. Afinal, somos a TV que explica as decisões do Legislativo Carioca. Se você está com a gente, já sabe. O que você precisa ver primeiro está aqui. E este ano foi marcante. Nós produzimos uma série de programas especiais que trouxeram à tona histórias inspiradoras, pessoas que se destacaram não apenas por suas carreiras, mas pelo legado que constroem. E também percorremos o Rio de Janeiro em toda a sua diversidade. Nós visitamos lugares icônicos, também descobrimos cantos menos conhecidos, mas igualmente encantadores, que mostram por que essa é, de fato, a cidade maravilhosa. 2025 também foi ano de celebração. Recebemos Nani People em um papo cheio de leveza e verdade. Ela falou de vida, de estrada e de recomeços. 60 anos de história, 50 de carreira, 30 de televisão. Uma conversa sobre persistir sem perder a alegria e sobre se reinventar, do jeito que o Rio entende bem. O palco é remédio. Quando você é artista, você é ator e sabe o compromisso do palco, você descobre que tudo que acontece fora do palco perde seu valor. Mergulhamos também na alma carioca, com Luiz Antônio Simas, historiador, escritor, babalaô, um guardião da nossa cultura popular, daquela que nasce na rua e segue viva. E nós temos uma cultura, que a gente pode dizer que é a cultura carioca, fundamentada nas práticas sociais vinculadas à rua.
Encontramos Carlinhos de Jesus, nome que tem a cara do carnaval e o coração no samba. Entre histórias de palco e de avenida, ele falou sobre paixão pela dança, sobre disciplina e sobre continuar, mesmo quando não é fácil. Qualquer ser humano vivo consegue dançar. Ele pode não querer. Se colocar que não quero beber água, não estou com sede, não estou com fome, não quero namorar. Isso é uma coisa, mais capacidade qualquer um consegue. Ah, com certeza. Já chega mulheres de todas as cores. A música seguiu ecoando com Toninho Gerais, mineiro de nascimento, carioca de alma. Entre rodas de samba, fé e encontros, ele fez do Rio casa e da cidade seu palco. Quando eu vivia para o mercado da música, eu era um compositor que trabalhava para o mercado, e eu falava assim, isso funciona para o mercado, isso vai vender. Como esse mercado acabou, hoje eu não componho mais para o mercado, eu componho para mim. Isso vai me agradar. Eu componho para me agradar. Porque eu sei que do mesmo jeito que eu gosto de um determinado tipo de música, alguém gosta. Também ouvimos vozes que provocam e transformam. Silvério Pereira, artista plural e corajoso, enxerga a arte como acolhimento, como questionamento, como caminho de liberdade. Eu percebi muito desde pequeno que os meus pais tinham outros sonhos para eles, mas eles nunca tentaram realizar nos filhos os sonhos frustrados. Eles sempre disseram, corram atrás dos sonhos de vocês, para que vocês lá na frente não se sintam frustrados. Voltamos no tempo, visitamos a Praça 11. Imagens guardadas por mais de 80 anos, de um bairro que já não existe no mapa, mas segue vivo no samba, na memória e no coração da cidade. Foi nossa reportagem mais assistida do ano. A Praça 11, ela significa a capacidade histórica da diversidade conviver e produzir símbolos culturais que se transformaram em grandes símbolos nacionais. Celebramos também os 60 anos do Aterro do Flamengo, uma obra que une paisagem, arte e liberdade. Um cartão postal que faz parte da vida de quem mora aqui. O Lemax fez disso aqui um grande laboratório botânico. Então você tem essa diversidade, isso tudo foi plantado. Nada disso existia, olha que interessante, né? Sem o Bulemax não teria o Parque do Flamengo. Nossas equipes também foram um pouco mais longe. Mergulhamos num bairro que mostra que o Rio também pode ser silêncio, verde e memória. Conhecemos histórias contadas com calma e afeto na freguesia. A paróquia Nossa Senhora de Loreto é a nossa segunda casa. Aqui a gente formou a nossa família. É um lugar em que faz esse acolhimento e envolvimento da nossa família. É muito importante na nossa vida. Seguimos para o Jardim Sulacap, onde celebramos 80 anos de história. Um bairro que cuida da sua memória e aponta para o futuro. Nós podemos falar sobre economia de baixo carbono, falar de economia que envolve isso daqui, né, biodiversidade, falar de economia voltado para o bem viver. A gente pode falar de oportunidade mesmo dentro de um bairro que tem essas características. Também celebrando 80 anos, a Feira de São Cristóvão mostrou sua força. Um pedaço do Nordeste no coração do Rio. Um espaço de encontro, memória e identidade vibrando no mesmo lugar. Não importa se você é carioca da gema, se você é retirante como eu, se você não é nordestino. Você, se nunca veio a Feira de São Cristóvão, venha, porque você não sabe o que você está perdendo. Mas é claro, o Rio não se explica, o Rio se vive, se sente. E a marca da Rio TV Câmara está em cada canto da cidade que a gente percorreu, em cada história contada. Há 22 anos somos a ponte entre o carioca e o legislativo. Uma TV pública, comprometida com a informação, a memória e a emoção. 2025 foi grande e 2026 já tá aí. Com novos desafios, novas histórias e o mesmo compromisso de sempre, estar ao lado da cidade.
Você sabe como a Rio TV Câmara pode transformar o jeito de fazer política e aproximar você das decisões que mudam o seu dia a dia? Poder acompanhar as sessões da Câmara ao vivo, entender como os projetos são votados e fiscalizar o trabalho dos vereadores diretamente pela tela da TV ou internet é transparência pura. Eli, e não para por aí, tá? Uma TV pública legislativa educa, informa com qualidade e ainda fortalece a nossa cultura local. Ela é uma ferramenta poderosa de cidadania. Exatamente. A nossa colega, a repórter Monique Moretti, está com um convidado especial. E eles vão falar sobre essa relevância. Monique, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Eliane. Boa tarde, Mariana. Uma excelente tarde a todos que nos acompanham neste dia especial. São 22 anos de compromisso com a população carioca, com o Parlamento do Rio. E a gente está encerrando um 2025 de muitas conquistas, muitas vitórias. E para celebrar isso, a gente tem aqui hoje um convidado especial para falar sobre TV pública. Aqui comigo hoje o Rafael Cazé, ele que é mestre em comunicação, professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rafael, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pela participação, por estar aqui. Você é um especialista em telejornalismo e também um defensor da TV pública. Num tempo em que a gente tem inteligência artificial, a gente tem tanta fake news, qual é a importância de uma emissora legislativa como a Rio TV Câmara? Boa tarde a todo mundo que está assistindo. A importância da TV pública é fundamental, né? Porque a gente vive num país extremamente plural. Quando a gente que mora numa cidade como o Rio de Janeiro, um grande centro urbano, tende a imaginar que todos vivem nessa bolha informativa que a gente vive, né? Com acesso à internet de banda larga, a TVs abertas, TVs por assinatura, rádios, streaming, né? Só que a realidade desse país é outra, totalmente diferente. A TV pública, ela pode ser, deve ser, ou deveria ser, esse canal plural, um canal para ser oferecido a pessoas que não têm todas essas condições e que precisam de informação, né? Se a gente for pensar, voltar mais atrás, aí no tempo em que o rádio era a principal fonte de informação, você tinha já a Hora do Brasil, que era uma forma de você levar as informações necessárias para a população através de um canal oficial, né? A TV pública, ela pode ser dividida em alguns pontos, né? Por exemplo, se você tem uma TV pública como a TV Brasil, uma TV realmente que nasceu para ser uma emissora pública independente dos poderes, isso é muito importante. Você tem exemplos pelo mundo, a BBC de Londres, por exemplo, ela é uma TV pública, ela não está ligada nem aos poderes, nem à família real, né? Ela está ali como uma entidade de difusão de cultura, de informação. Aqui a TV pública deveria seguir esse mesmo padrão. E ela foi fundada sobre esses pilares. Evidentemente que houve, dependendo da época, divergências em relação a esses princípios básicos e em alguns momentos isso perdeu o prumo, né? Essa a TV pública. As TVs legislativas, as TVs dos poderes também são muito importantes, né? Para que você possa ter, para que o cidadão possa ter noção do que está sendo votado em seu nome, né? Nada mais são os vereadores, os deputados, os senadores, do que representantes da população. Então, é importante que a população tenha acesso a isso, ou possa ter acesso, tenha direito a ter esse acesso, né? Então, quando você tem uma TV legislativa, como a TV Câmara, é importante que ela acompanhe as sessões, que ela discuta temas e que possa, se possível, trazer mais conteúdos, né,
em termos de cultura, de entretenimento, de informação em geral, que não apenas os temas votados nessa casa. Então, a TV pública tem esse papel, é um papel muito importante na sociedade, né? A gente vive num mundo onde as pessoas não podem ficar ilhadas e muitas vezes, por conta de suas condições econômicas, elas não têm acesso a tudo que deveriam ter. Quando você tem um canal gratuito, um canal aberto, onde você possa buscar essas informações, se assim lhe convir, né? Se você tiver esse desejo, você ter aonde buscar essas informações, isso é fundamental. Fico feliz que essa iniciativa, que já tem mais de 2 décadas, tenha vingado e que as pessoas possam desfrutar, através da comunicação pública, das informações que lhes são necessárias. Tá certo. Obrigada. Esse foi o Rafael Cazé, nosso especialista, convidado de hoje, um defensor da TV pública, e tudo que ele falou aqui, a Rio TV Câmara fez ao longo desses 22 anos e vai continuar fazendo. É o nosso compromisso, é buscar sempre o interesse do cidadão carioca. Voltamos aí com vocês. Obrigada, Monique. Isso mesmo, agradeço também a participação do Cazé pra gente. E agora a gente faz uma breve pausa. A seguir você vai ver por que 2025 foi um ano brilhante pra gente. Um ano de conquistas e prêmios importantes para os conteúdos produzidos pela Rio TV Câmara. A gente volta já. ...22 anos de Rio TV Câmara, e o Minuto Cor é tradicional aqui no Câmara Rio Notícia, faz parte do nosso dia a dia, né, Eli? Isso mesmo, e para continuar acompanhando o seu dia, chegou a hora de informações que ajudam a planejar a rotina da cidade. Vamos conferir a previsão do tempo e também as informações do trânsito. Boa tarde, Rio TV Câmara. Quinta-feira, dia 18 de dezembro, começa agora o Minuto Cor de hoje. Tempo fechado, chuvoso, e esse vai ser o cenário ao longo do dia. Segundo o Sistema Alerta Rio, ventos úmidos vindos do oceano estão deixando o tempo instável aqui na capital, com chuva fraca a qualquer momento. Para hoje, as temperaturas estarão em declínio. Aliás, já vi gente de manga comprida pela rua. Isso porque a máxima não deve passar dos 25 graus. Do tempo, agora a gente fala do trânsito. Na zona portuária, o enguiço de um caminhão no túnel Marcelo Alencar complicou a movimentação para quem seguia em direção à Zona Sul. A concessionária foi acionada e a faixa já foi liberada. E a partir das 10 horas da noite, o túnel Santa Bárbara vai ser fechado no sentido Santo Cristo. O bloqueio será até as 5 da manhã de sexta-feira para manutenção da galeria. Todos os detalhes estão em nosso site cor.rio. Bom, ponto final do Minuto Cor. Essas e outras informações você também encontra em nosso canal no WhatsApp e no app. Você também pode acompanhar tudo em nossas redes sociais no @Operações Rio. Tenha um ótimo dia. Tchau. Uma emissora pública tem um papel essencial na construção e na manutenção da democracia. Como uma emissora legislativa, a Rio TV Câmara é mais do que um instrumento de transparência. É uma ponte de acesso direto da sociedade à informação e ao conjunto de decisões que o Legislativo toma todos os dias. E para falar sobre essa importância, nós conversamos com o presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, o Gerson Inácio de Castro, que ressaltou o papel fundamental da Rio TV Câmara. Vamos acompanhar essa entrevista. Eu sou Gerson de Castro, presidente da Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, a Astral, e gostaria de felicitar a Rio TV Câmara pelo seu aniversário e dizer que este é um momento muito feliz para quem faz comunicação pública, principalmente também para quem faz TV legislativa, para o nosso universo de TVs legislativas espalhado pelo país. É muito importante ver uma emissora como a Rio TV Câmara, que presta um excelente serviço, não só à casa onde ela está instalada, como também a toda a sociedade fluminense. Então, é muito importante
participar e comemorar aniversários como esse. É muito importante que haja um sistema de televisão não comercial no Brasil. As TVs públicas e as TVs legislativas são um novo nicho de mercado que surgiu a partir do final dos anos 1990 e consolidou-se, foi se consolidando a partir dos anos 2000, desse novo século que nós vivemos, um século de intensas transformações. Transformações tecnológicas, transformações sociais, mudanças de comportamento, chegada de novos comportamentos, de novos padrões de comportamento. As TVs públicas, elas se integram com as TVs privadas. As TVs privadas vivem do lucro, vivem da audiência. As TVs públicas buscam relevância. As TVs públicas não estão atrás apenas de audiência, mas elas buscam ser relevantes. Por quê? Porque elas têm condições, já que não têm interesses comerciais. O interesse é, basicamente, fundamentalmente, o interesse do poder público, no caso das legislativas, do poder legislativo, de se comunicar e de prestar contas diariamente à população. Essas TVs têm, por caráter e por definição, o fato de ser TVs educativas que podem sim se transformar e devem se transformar em a voz e o jeito da nossa sociedade e da nossa população. Os desafios são imensos e nós estamos começando a enfrentar um outro desafio também igualmente importante, que é a implantação da TV digital 3.0. Essa vai ser a verdadeira junção da TV com a internet e vai mudar a nossa forma do brasileiro de assistir televisão, porque a televisão não vai ser apenas aquele meio, aquele instrumento, aquele aparelho lá na sala ou no quarto. A TV vai estar presente na segunda tela. Ela já está presente hoje e vai se tornar ainda mais presente na segunda tela, ou seja, no seu celular, no seu notebook e no seu computador de mesa. Então, nós precisamos vivenciar e nos prepararmos para enfrentar este desafio. E isso a Astral, a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, está fazendo o seu papel juntamente com várias entidades. São muitos desafios, repito, mas também é muito grande a janela de oportunidades. É isso, TV pública é prestação de serviço, prestação de contas também. E seguimos com o nosso especial pelos 22 anos da Rio TV Câmara. 2025 foi um ano especialmente vitorioso para nós. A emissora foi destaque em importantes prêmios de jornalismo e de comunicação. Uau! E em todas essas premiações, nós fomos a única televisão pública legislativa entre os finalistas e o reconhecimento veio também do público. Alguns dos nossos programas bateram recordes históricos de audiência. Ao longo de 2025, a Rio TV Câmara alcançou conquistas significativas para o jornalismo público. A emissora completa mais um ano de trabalho marcado por reconhecimentos nacionais que reforçam o compromisso com informação de qualidade, transparência e serviço à população carioca. Entre as premiações, o terceiro lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade, com uma reportagem que destacou iniciativas transformadoras e histórias de empatia que inspiram. O conteúdo emocionou pela sensibilidade e pelo impacto social retratado. A cidade do Rio de Janeiro possui mais de 1.000 favelas, territórios com quase 1,5 milhão de pessoas. Em comum, o mesmo desejo, ter uma vida com oportunidades. A favela nada mais, nada menos do que a maior potência que a gente tem que dizer e falar que a solução para o Brasil vai partir das periferias, vai partir das áreas pobres. Esse país chamado favela, ele vai entrar por todos os lugares. Então, acho que isso é que é uma coisa importante de falar. O Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário entregou o segundo lugar para uma produção da Rio TV Câmara. A reportagem ajudou a traduzir temas complexos da justiça para o dia a dia dos cidadãos, reforçando a função do jornalismo de aproximar a população das decisões que moldam a vida pública. A idade é presumida, 65 anos, muitos deles vividos entre a rua e os abrigos improvisados. A atividade como catador de latinhas em breve vai ser uma lembrança de várias décadas de sobrevivência por causa da dificuldade de um emprego formal. A aposentadoria
é uma das conquistas, a partir da retirada dos documentos. A série Pra Onde Vai o Dinheiro ficou em terceiro lugar no Prêmio Nacional de Educação Financeira, promovido pela FibraFit. Um mergulho no caminho do dinheiro público que explicou de forma clara e acessível como o orçamento é construído e fiscalizado, incentivando a participação da sociedade no controle dos recursos. Ei, você aí, já parou para pensar para onde vão todas as taxas, impostos e tributos que a gente paga? Sabe? Não, também não. Não se preocupe, que eu vou te mostrar a partir de agora. Vem comigo. Tributo é um direito. Conhecer e acompanhar como ele é aplicado é um dever de todos. A reportagem especial O Rio sobre Duas Rodas recebeu menção honrosa na primeira edição do Prêmio S-Bot de Jornalismo 2025, destacando o crescimento do uso de motos na cidade. Um tema atual, urbano e essencial para o debate sobre mobilidade e saúde. Prevenção e prudência são fundamentais no dia a dia do trânsito. Usar sempre equipamento de segurança, jaqueta, bota, eu recomendo isso para todo mundo. E dá preferência para o capacete fechado. Tem que ter muita atenção, porque senão vai pro chão. A gente trabalha nessa correria, mas qualquer hora pode sair de casa e não voltar do jeito que saiu. A realidade é essa. Precisamos de um pouco de respeito de cada um. As premiações celebram o esforço coletivo, o trabalho em equipe, a dedicação e o talento de profissionais que fazem da Rio TV Câmara uma referência em comunicação pública. Um jornalismo que informa, aproxima e transforma. O nosso Jornal Especial de Aniversário chega ao fim, mas a comemoração não para por aqui, hein? Não para, não. Nós preparamos uma surpresa especial, porque a partir de agora você vai rever a nossa programação e vai rever o nosso Top 5. Os 5 programas mais assistidos no nosso canal do YouTube. É uma verdadeira viagem pelas melhores histórias que contamos. E lembrando, você pode acompanhar a Rio TV Câmara pelo canal 10.3 da TV aberta, ao vivo pelo YouTube e também no site tv.câmara.rio. E pra gente se despedir desse dia especial, vamos deixar uma imagem e as vozes que emocionaram a todos nessa semana. A apresentação do Coral da Câmara aqui no Palácio Pedro Ernesto. Uma celebração à altura da nossa cidade e também à altura da nossa história. Eliane Berício, obrigada pela companhia, pela parceria. Obrigada, Mariana Rosadas. A gente agradece a sua companhia também e deseja Feliz Natal, ótimo ano novo. Tchau, boa tarde.